O Ciência Sem Limites está no ar. Tem o objetivo de mostrar, demonstrar, apresentar as pesquisas, pesquisadores da Unesp para a comunidade. Hoje, recebendo a presença do professor Carlos Roberto Grandini, do Departamento de Física e responsável pelo Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais da Faculdade de Ciências. Bem-vindo ao Ciência Sem Limites, professor. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês e contando um pouco da nossa trajetória de aproximadamente 25 anos aqui no campus de Bauru. 25 anos de trabalho, de pesquisa, nós vamos falar sobre anelasticidade, um nome pouco conhecido, mas que durante o programa o senhor vai explicar. Mas antes nós queremos saber onde é que o senhor fez graduação, pós-graduação, se tem pós-doc, enfim, como é que está a sua trajetória acadêmica? Bom, João, eu vou começar antes da graduação. Eu vou começar com o pré-graduação, que eu fui aluno aqui do antigo CTI da Fundação Educacional de Bauru. Eu fiz um curso de mecânica, que é o Colégio Isaac Portal Rodin. Exatamente, o Colégio Técnico Industrial Isaac Portal Rodin, aqui ligado ao campus de Bauru. E foi ali que começou a minha paixão pela física, tá? Despertada por uma grande amiga hoje, que é a Regina Sesta Crossi, que foi minha primeira professora de física no CTI, no Colégio Técnico, no curso de mecânica. A partir daí, eu fiz toda a minha graduação na Universidade Federal de São Carlos. Na época era chamada Estrela dos anos 80. Foi um período maravilhoso, um período onde eu, além da física, eu pude conviver com o fervilhamento do fim da ditadura militar e São Carlos era um fervor esse tipo de situação. Eram estudantes muito contestadores e na época o reitor da universidade era hoje um colega nosso da Unesp, o professor William Saad Rosny. Então ele foi indicado pelos militares na época para ser reitor da universidade, mas ele era um reitor que mais contribuía com a comunidade do que com os próprios militares. Hoje ele é presidente da Comissão de Ética da Unesp. Ele é de Campos de Botucatu. Do Campos de Botucatu, da Faculdade de Medicina. Da Medicina. Foi eleito reitor da Unesp e não foi indicado pelo governo do estado. Perfeito. E aí você fez a sua graduação? A minha graduação, curso de física. Se formou professor de licenciatura em física? Não, eu sou bacharel em física. Eu até comecei a fazer um curso de licenciatura, mas eu não concluí, porque imediatamente após a conclusão do bacharelado em física, eu iniciei na USP, no campus de São Carlos, o meu mestrado, onde eu comecei a trabalhar com materiais metálicos. Já na graduação eu trabalhava um pouco com metais, com ligas à base de nióbio. E terminou o mestrado na USP e fez o doutorado aonde? Na USP também. Lá em São Carlos? Lá em São Carlos também. E aí aconteceu um episódio curioso, né? Eu estive aqui no final de semana, sou nascido aqui em Bauru, minha família morava aqui em Bauru. E num final de semana, vindo aqui visitar a família, eu encontrei um edital de contratação de professor para o Departamento de Física da antiga Universidade de Bauru, final de 1987. Foi aonde eu ingressei na Unesp. E foi uma situação de surpresa, porque eu fiz esse concurso, eu não sabia que já tinha em processo, né? de transformação em Unesp. E na época eu prestei um concurso, eu estava com um planejamento de ir para o Canadá, fazer o meu doutorado inteiro no Canadá, e acabei fazendo esse concurso e ingressei aqui no campus de Bauru. Quando eu ingressei... Mas já tinha terminado o doutorado? Não, tinha terminado o mestrado. Ia iniciar o meu doutorado. E aí a professora Ayako, que era chefe do departamento de física, a saudosa Ayako, me pegou de surpresa, né? Você quer ser professor tempo parcial ou professor tempo integral? Isso naquele momento não era o que passava pela minha cabeça, o que eu imaginava. E aí eu acabei ingressando no campus de Bauru, da Unesp. Concluiu o doutorado em São Carlos? Concluí o doutorado em São Carlos. E ficou dando aula? Não fui para o Canadá naquela época, tinha uma bolsa da CAPES para fazer o doutorado. E aí vieram as sábias palavras do meu orientador, que ele dizia para mim: Beto, você vai poder crescer muito,
não perca essa oportunidade. Você tem que pôr na sua cabeça se você vai querer ser rabo de elefante ou você vai querer ser cabeça de formiga. Evidente que você optou pela primeira opção. Pela segunda. Cabeça eu optei por formiga. ser cabeça de formiga, ser um campus que estava começando e aonde você ia. Se eu fosse para uma instituição onde já estava consolidada, eu ia entrar lá como mais um. Aqui não. Aqui eu entrei, implantei o laboratório, dei uma grande contribuição com o campus, eu fui representante de órgãos colegiados, de diversas situações, até no conselho universitário. E olha, digo para você, João, essa foi a melhor escolha que eu tive na minha carreira. Não me arrependo. Parabéns. Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais. O Ciências Sem Limites faz um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos saber o que é anelasticidade. Estamos de volta com o Ciências Sem Limites. Hoje recebendo o professor Carlos Roberto Grandini, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências. Se você quiser contactar o pesquisador, basta acessar www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos. Departamento de Física tem o telefone e o e-mail do professor Carlos Roberto Grandini. Você pode contactar, pode conversar, pode interagir com o professor. Professor, antes da gente entrar no tema anelasticidade, que é um nome difícil para quem não está acostumado. Para quem não está acostumado, realmente, para quem está em casa, falar anelasticidade realmente é bastante complicado, né? E nós gostaríamos de saber, depois do doutorado, o senhor veio para o campus de Bauru. O senhor fez pós-doc também, né? Fiz e hoje pós-doc. dá aula na pós-graduação? Fale para a gente sobre isso. Então, em 1996, logo eu terminei meu doutorado em 93. Em 96 eu fui convidado por um pesquisador de Roma, da Universidade de Roma, a La Sapienza, para fazer um estágio de pós-doutorado lá junto ao grupo dele na instituição. Fui para lá, eu estive em Roma no período de 96 a 97 e outras 5 vezes novamente, porque nós estabelecemos um procedimento de cooperação. Logo depois do meu retorno, nós tivemos um projeto de cooperação bilateral financiado pelo CNPq, onde esses pesquisadores estiveram aqui em Bauru, e eu também estive mais outras vezes em Roma. Como é que é fazer pesquisa na Europa? Olha, João, você fazer pesquisa na Europa é o seguinte, as condições de trabalho naquela época eram bem diferentes. Então você tem uma estrutura já consolidada, você chega lá, você tem todos os equipamentos funcionando, você tem apoio técnico, você tinha recursos naquela época, hoje a situação está um pouco mais delicada. E aí você vai com um problema, com uma ideia para poder estudar, e aí você desenvolve, você tem toda a possibilidade de desenvolvimento. Agora, é uma situação onde você se desdobra. Eu me lembro de uma oportunidade, que a minha filha foi comigo com 2 anos de idade, e eu passei uma semana onde eu vi ela acordada um dia. Porque eu saía de casa de manhã antes dela levantar e voltava em casa, ela já estava dormindo. Eram 12, 15 horas de trabalho por dia. Então é um pique de trabalho muito forte. Tá? Porém, é a oportunidade que você tem de conviver com pessoas que têm um conhecimento muito bom, que têm uma tradição em pesquisa, e isso foi muito importante para a minha formação. E isso também contribuiu para que você viesse e implantasse também, ou ajudasse a implantar o pós-mate aqui? Claro, sem dúvida. Quando nós retornamos em 97, nós já começamos a discutir no departamento a possibilidade da criação de um programa de pós-graduação em ciência dos materiais. Porque o departamento é um departamento de física, mas a nossa ideia é que a gente pudesse congregar profissionais de engenharia, de química e de outras áreas, de outros campos da Unesp, porque programas de pós-graduação em física no estado de São Paulo já haviam 9. Então era mais interessante que se criasse um programa na área de ciência dos materiais. Isso demorou da ordem de 5 a 8 anos para que a gente amadurecesse essa ideia. Mas outros colegas teus já sentaram aí e disseram que o programa vai de vento em popa e está muito bem. É um programa que é muito interessante, ele tem uma proposta de congregar diversos campos da Unesp,
dentro da mesma proposta, onde você pega as melhores competências de cada campus e você pode estar fazendo um único programa de pós-graduação, não dividindo essas competências, mas sim agregando em prol de um único objetivo. Grandini, anelasticidade e biomateriais. Bom, dá uma explanação para a gente. Vamos pela parte mais fácil, biomateriais. Biomateriais são aqueles materiais que podem ser utilizados em contato com algum tecido vivo, com algum organismo vivo, e que não causam problemas de rejeição para esse organismo vivo. Exemplo prático. Um exemplo prático é uma prótese de dente, um implante dentário. Ele é um biomaterial. Na maior parte das vezes é um parafuso de titânio que é colocado no dente para que você possa fazer um implante. Então, esse metal que você coloca em contato com o osso, ele não pode causar dano ao osso. Então, aí ele é um biomaterial. Perfeito. Anelasticidade. Se você pegar um elástico e você esticar ele vai esticar. Quando você solta esse elástico, ele volta à forma que ele tinha anteriormente. Isso é uma experiência que qualquer um pode fazer. Pega um elastiquinho de dinheiro, você vai esticar ele vai se deformar, vai alongar. Quando você solta o elástico, ele vai voltar à forma, ao tamanho que ele tinha anteriormente. A anelasticidade é esse processo, só que é um processo que a gente fala que ele tem o tempo como variável. Ele é uma elasticidade retardada. Então, se você esticar um material anelástico, ele vai deformar, ele vai esticar como um elástico, só que ele vai demorar um certo tempo para poder esticar completamente. Quando você solta, ele não volta imediatamente como o elástico, ele vai levar um certo tempo para voltar. Você convive com isso dia a dia. Perfeitamente. É o amortecedor do seu carro. Perfeito. Você vai dar um exemplo prático, mas depois deste bloco. Ciências Sem Limites recebe o professor Carlos Roberto Grandini, responsável pelo Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais. É um instante só. Ciências Sem Limites, volta já. O Ciências Sem Limites está de volta. Hoje recebendo o professor Carlos Roberto Grandini, Departamento de Física, Faculdade de Ciências, e responsável pelo Laboratório de Anelasticidade. É difícil, hein? Para quem não está acostumado dia a dia. E biomateriais. Ele estava explicando para a gente, agora de pouco, o exemplo de como é que é a anelasticidade, biomateriais, e ele deu o exemplo do elástico. Mas se eu dar um exemplo de uma bexiga, quando você enche e ela não volta nunca da mesma forma, tá correto? Tá correto. Aí é um material que a gente chama de inelástico, porque ele se deformou completamente. Ah, tá. E o anelástico... O anelástico, ele é o elástico retardado. Então ele fica... o elástico que demora para se deformar. A bexiga deforma permanente. O elástico de dinheiro não, você esticou, ele volta à posição que ele tinha. Mas você vai fazer várias vezes, vai chegar um ponto... Ah, claro, não, aí sim, se você faz várias vezes, você envolve uma outra propriedade. E que tipo de pesquisa nesse seu laboratório? Nós estamos vendo imagem agora do seu laboratório, dos seus equipamentos. Como é que você construiu tudo isso, professor? Então, o laboratório de anelasticidade e biomateriais, ele começou no ano de 1992. São 22 anos? São 22 anos. Aproximadamente 23 anos. 23 anos. Em 1990, nós apresentamos um projeto à Fundunesp, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, para que nós pudéssemos construir o mesmo equipamento que nós estávamos utilizando para fazer o doutorado em São Carlos. Então, eu fazia doutorado e no mesmo grupo que eu, a professora Rosa Scalvi, também do Departamento de Física, fazia mestrado com o mesmo orientador que eu. Então nós usávamos o mesmo equipamento. Então a minha proposta foi apresentar à Fundunesp um projeto para que eu pudesse construir esse equipamento aqui em Bauru e não precisar viajar até São Carlos. E começava, naquele momento... Nascia o laboratório de pesquisa. Naquele momento a gente batizou ele como Laboratório de Metais e Ligas. E aí depois passamos ao Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais. Agora, só para o pessoal que está em casa ter uma noção,
Aos 23 anos, professor, quanto o senhor captou de verba? Teve influência de órgãos de fomento, ajuda? Fale para a gente. Teve, João. Nesse período, nós tivemos um apoio significativo da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós tivemos mais de $1 milhão captados só em equipamentos junto à FAPESP. Esses equipamentos que nós estamos vendo agora? Esses equipamentos que vocês estão vendo, a maioria deles são equipamentos que vieram com o financiamento da FAPESP. Tivemos também o apoio do CNPq, em menor escala. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao governo federal. E também tivemos o apoio da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. Agora, o que a gente vê são alunos de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado ou pós-doc que estão atuando nesse laboratório? Exatamente, exatamente. O laboratório é um grande formador de recursos humanos. Nós já tivemos, nesses 23 anos, a presença de mais de 30 alunos desenvolvendo trabalhos desde a iniciação científica, que são alunos que estão fazendo graduação, e alunos de mestrado e alunos de doutorado. E um detalhe importante, nenhum aluno trabalha no laboratório de elasticidade de biomateriais se ele não tiver uma bolsa para poder dar o suporte para ele. Então essa é uma tese que nós temos. E todos esses mais de 30 alunos, todos eles foram contemplados com algum tipo de bolsa. Agora, eu sei, e a população precisa saber, que o senhor já foi premiado em vários congressos, em vários simpósios, enfim, e os seus alunos também. Exatamente. O senhor pode dar alguns exemplos de trabalhos produzidos em pesquisa no seu laboratório que foram reconhecidos externamente? Então, nós tivemos esse ano, recentemente, agora no ano passado, no mês de maio, durante um congresso brasileiro de temas de tratamento térmico, a nossa aluna Daniela Cascadan recebeu o prêmio como o melhor trabalho apresentado no evento em materiais não ferrosos, ou seja, metais que não contêm ferro na sua composição. O ano retrasado nós tivemos o Luciano Monteiro da Silva, que foi o melhor trabalho no Congresso Latino-Americano de Órgãos Artificiais e Biomateriais, onde ele desenvolveu um trabalho com uma liga que continha dois metais, titânio e nióbio. Tivemos também o Zé Roberto, que foi o melhor trabalho da área de materiais do Congresso de Física da Matéria Condensada, 2 anos atrás, e outros trabalhos também premiados que hoje não me foge da memória. Mas são esses são os últimos. Perfeito. São os últimos. Não, professor, agora nós vamos querer saber no que o senhor está atuando, no que o senhor está trabalhando atualmente, o que o senhor está desenvolvendo, né? Se teve captação de recursos, e quero também explicar para os telespectadores que o senhor tem um microscópio extremamente potente, e parece que são 2 ou 3 só na Unesp, e o campus de Bauru foi privilegiado com equipamento dessa natureza. No próximo bloco, professor Carlos Roberto Grandini, Ciência Sem Limites. Ciência Sem Limites está de volta. O objetivo é mostrar, demonstrar, apresentar os trabalhos, pesquisas e pesquisadores desenvolvidos no âmbito da universidade. Hoje recebendo o professor Dr. Carlos Roberto Grandini, do Departamento de Física. Se você quiser contactar o pesquisador, acesse www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Física, tem o telefone e o e-mail do professor Carlos Roberto Grandini. Você só interagir. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre o seu trabalho de pesquisa, e falamos também do microscópio. Nós queremos saber o que o senhor vem trabalhando, o que o senhor vem pesquisando atualmente, quais são os horizontes que o senhor vislumbra da sua atual pesquisa e desse microscópio que parece que somente 2 ou 3 existem em todo o âmbito da universidade, ou seja, da Unesp. Então, João, toda a minha carreira ela foi pautada em trabalhos de pesquisa com ligas à base de metais. Então, nós trabalhamos muito com ligas à base de titânio e nióbio.
O Brasil é uma das maiores reservas, é a maior reserva de nióbio do mundo. Então, o nosso interesse... Esse metal, só para o telespectador ter uma noção, nióbio e titânio. Titânio todo mundo fala que faz implante dentário, né? Mas e o nióbio? Tem algum exemplo? Então, assim, a ideia nossa é justamente essa, é poder estar utilizando o nióbio para formar ligas, para misturar com o titânio e baratear o custo, porque o titânio é importado e o nióbio nós produzimos, nós temos as reservas aqui. Então, uma forte linha de pesquisa nossa é estar introduzindo nióbio junto com o titânio, misturando o nióbio junto com o titânio para que a gente possa estar desenvolvendo novas ligas para baratear o custo de implantes, tanto dentários como implantes ortopédicos. A liga que é mais usada para implantes ortopédicos, principalmente na prótese de fêmur, quando você tem o desgaste na cabeça do fêmur, é uma liga de titânio, alumínio, vanádio. Só que essa liga, o alumínio e o vanádio, eles causam problemas neurológicos a longo prazo. Então a nossa ideia é estar utilizando metais diferentes e o nióbio é um Seria deles. reações convencionais isso aí, ou habituais? Sim. Traduzindo, poderia ser acoplado essas ligas ao osso e o osso humano absorver essas ligas? Exatamente, exatamente. Uma outra linha a gente tem desenvolvido os chamados metais celulares, que são feitos por prototipagem. Que prototipagem é uma máquina que vai depositando camadas de pó metálico de acordo com o padrão que você desenha. Esses metais celulares, eles são mais ou menos como uma esponja, cheia daquelas reentrâncias, daqueles poros, daqueles furos que a gente vê numa esponja. E a ideia é que esse metal possa ser colocado dentro do osso para que o tecido ósseo cresça dentro dessas reentrâncias e que ele possa dar uma resistência maior. Porque o osso é regenerativo, né? Exatamente, exatamente. E aí você não precisa retirar a placa, como no caso do titânio. Para você fazer uma regeneração óssea de uma fratura muito complexa, você coloca uma placa de titânio. E depois você tem que retirar essa placa de titânio. Bem, com relação aos microscópios... Então, essa pesquisa com esses metais, o senhor vem atuando até agora, né? Continuamos, isso vem desde... Tem uma perspectiva, assim, pelo menos, de positivo? Então, olha, já conseguimos avanços? Já conseguimos desenvolvimento de diversas ligas à base de nióbio, de titânio, de molibdênio, de zircônio, que são outros elementos que diminuem o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é uma propriedade que todos os materiais têm e que, quando você se movimenta, se ele tiver um módulo de elasticidade muito diferente do osso, você tem um desconforto, claro, e sente dor, esse tipo de situação. O módulo do osso é mais ou menos da ordem de 100 gigapascal e nós temos conseguido ligas, o módulo do osso é da ordem de 30 gigapascal e das ligas usadas atualmente é da ordem de 100. Nós temos conseguido materiais aqui com uma faixa já de 50, 60 gigapascal. Perfeito. Então o objetivo é cada vez chegar mais próximo ao do osso. E o microscópio? O microscópio é para que você possa fazer análise desses materiais, ver se não existem falhas nesses materiais e tudo mais. A Unesp adquiriu, na época da gestão do professor Hermann, graças ao professor Hermann, com um recurso que a reitoria tinha de sobra de um programa federal, ele adquiriu 4 microscópios eletrônicos para 4 campos diferentes da Unesp. E Bauru teve o privilégio de ter um deles. Quer dizer, é de uma potência inigualável. Você pode dar um exemplo assim? Olha, esse microscópio ele é capaz de você pegar, como se você tivesse se você colocar um grão de areia, se você colocasse um grão de areia ali, ele ampliava ele ao tamanho de um quarteirão. Quer dizer, para o telespectador ter uma noção, um grão de areia vira 100 por 100. Exatamente. 100 metros por 100 metros. Né? Exatamente. Você pode, quer dizer, nas suas pesquisas você pode ver o manual quase que interiormente. Aí. Exatamente. A ideia desse microscópio é que você possa ver internamente esses materiais que a gente está produzindo para ver a estrutura deles, se não existem defeitos, se está completo. Perfeito. Grandini, você tem muita coisa para falar, eu já vou te convidar para logo em breve você vir dar mais detalhes sobre a tua pesquisa, sobre o teu trabalho, sobre o teu laboratório. Vimos aí algumas imagens, fantástico. Prazer imenso em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. João, foi um prazer muito grande estar aqui. Estamos sempre à disposição para colaborar com vocês aí. Vai ser um prazer muito grande poder estar aqui colocando a população, prestando contas à população daquilo que a gente vem fazendo com o dinheiro
que vem dos próprios impostos que essa população paga. Ciências Sem Limites chegou ao final. Hoje conversamos com o professor Dr. Carlos Roberto Grandini, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências. Semana que vem, novo pesquisador, novo tema. Até lá, eu espero você.